Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 16. Capítulo 200. Embora a crença nos deuses nórdicos tenha desaparecido em grande parte, a mitologia nórdica ainda ocupa um lugar significativo na cultura escandinava, especialmente na literatura, na arte e no turismo. Além disso, em alguns movimentos pagãos modernos, ele mantém uma certa influência, embora com um número relativamente pequeno de adeptos. No geral, embora a mitologia nórdica não seja mais uma crença religiosa predominante, ela continua a desempenhar um papel importante culturalmente, e ainda há alguns indivíduos que têm fé privada nos deuses antigos. Depois de entender isso, Sid ignorou temporariamente as orações que estava ouvindo e concentrou sua atenção na energia de fé que o cercava. Ele podia sentir a energia da fé circulando ao seu redor, tentando entrar em seu corpo, e franziu a testa levemente. Ele sabia que se aceitasse essa energia de fé, ela muito provavelmente aumentaria sua força e até mesmo forneceria outra fonte de energia luminosa para repor o que ele gastava. No entanto, Sid tinha a sensação de que não seria tão simples. Será que a energia gerada pelos desejos, caprichos e súplicas das pessoas comuns poderia realmente ser absorvida tão facilmente? Graças à sua percepção aguçada pela magia do caos, Sid sentiu algo estranho nessa energia de fé. Ele tinha uma sensação incômoda de que se absorvesse aquilo, poderia causar problemas para seu espírito e mente. Em muitas histórias, a energia da fé era conhecida como uma espada de dois gumes, com efeitos positivos e negativos. Depois de pensar um pouco, Sid decidiu deixar a energia da fé de lado por enquanto e lidar com isso mais tarde. Talvez quando Balder estiver totalmente desbloqueado em 100%, haja uma maneira de resolver as desvantagens da energia da fé, ou até mesmo uma habilidade específica para isso, refletiu Sid. Além disso, ele notou que a quantidade de energia da fé acumulada ao seu redor era bem pequena. Mesmo que a absorvesse, o efeito provavelmente não seria muito significativo. Parece que, embora algumas pessoas ainda acreditem nos deuses nórdicos, a maioria delas são apenas crentes superficiais que oferecem orações casuais. Na melhor das hipóteses, essa energia de fé também pode ter algo a ver com Thor, que apareceu recentemente e salvou muitas vidas. Sid imaginou que estava se beneficiando dos atos de Thor. Deixando de lado a questão da energia da fé, Sid voltou sua atenção para a habilidade recém-desbloqueada, Divindade. Habilidade, Divindade 0, sem nível 1. Como eu aumento o nível dessa habilidade? Sid perguntou em voz alta. Instintivamente, ele tentou fazer circular a energia da luz divina dentro de seu corpo. Experiência de energia da luz divina mais 1. Experiência corporal divina mais 1. Embora ele tenha ouvido essas notificações, não houve aumento correspondente na experiência da divindade. O rosto de Sid mudou ligeiramente quando ele pensou em uma possibilidade. Será que a divindade precisa de energia de fé para subir de nível? Sua boca se contraiu, percebendo que isso poderia ser problemático. Depois de alguma deliberação, Sid hesitou por um momento, mas finalmente decidiu tentar absorver uma pequena quantidade de energia de fé. Afinal, ele não podia simplesmente deixar uma habilidade potencialmente poderosa e abrangente como divindade parada sem aumentá-la. No segundo seguinte, ele cuidadosamente guiou uma pequena porção da energia da fé para seu corpo. No momento em que entrou, a energia foi imediatamente absorvida, alimentando a força misteriosa da divindade como se estivesse esperando por esse alimento. Experiência em divindade mais 1. Ao ouvir a notificação, Sid não se surpreendeu. Era exatamente como ele esperava, divindade exigia energia de fé para subir de nível. Isso vai ser complicado. Embora tivesse absorvido apenas uma pequena quantidade de energia de fé, Sid pôde sentir intensamente uma mudança sutil em seu espírito e mente. Graças à magia do caos, o efeito foi insignificante e desapareceu rapidamente, mas ele sabia que se absorvesse grandes quantidades de energia da fé por um longo período, isso acabaria o influenciando. Enquanto ele pensava nisso, o olhar de Sid instintivamente caiu sobre o cetro da mente em sua mão. Corrupção da mente e do espírito. A joia da mente dentro do cetro. Os olhos de Sid brilharam com uma ideia. Vamos tentar. Sem hesitar, ele agarrou o cetro da mente, ligando sua mente ao poderoso artefato. Ao mesmo tempo, ele absorveu cuidadosamente mais energia de fé enquanto usava o cetro da mente para filtrar as influências mentais e espirituais negativas. A gema no cetro da mente brilhava com uma luz branco-azulada. Experiência em divindade mais 1. Num instante, Sid sentiu uma diferença. Com o cetro da mente atuando como filtro, a energia da fé, antes impura, foi transformada. O que antes era turvo agora parecia puro e refrescante, como água limpa após ser purificada. Graças à sua consciência elevada pela magia do caos, Sid pôde sentir claramente que todas as influências negativas na energia da fé haviam sido removidas. Como esperado de uma joia do infinito, Sid não pôde deixar de ficar impressionado. Sentindo-se satisfeito, ele continuou a absorver toda a energia da fé ao seu redor sem hesitação. Agora que o cetro da mente estava efetivamente filtrando quaisquer efeitos colaterais negativos. Experiência em divindade mais 1. Experiência em divindade mais 1. Rapidamente a energia da fé que o cercava foi completamente absorvida. E logo depois, uma notificação apareceu. Habilidade, Divindade, 478-500 nível 2.
Em apenas um breve momento, Sid pôde sentir melhorias perceptíveis em vários aspectos: sua resiliência mental, defesa física, a força de sua energia de luz divina e até mesmo sua velocidade de voo aumentaram. Retornando ao local onde havia realizado os testes anteriores, Sid casualmente fez um experimento rápido. Estrondo. O som de um estrondo sônico ecoou pelo ar. Para sua surpresa, Sid descobriu que sua velocidade havia aumentado de 4 vezes a velocidade do som para 4,5 vezes a velocidade do som. E isso ocorreu apenas no nível 2, um dos níveis menos perceptíveis de melhoria. Olhando para sua divindade, que tinha acabado de atingir o nível 2, Sid sentiu uma sensação de euforia pelo rápido progresso. Se eu tivesse energia de fé suficiente, não seria capaz de subir isso para o nível 5 em um instante? Isso foi ainda mais rápido do que aumentar o nível de sua habilidade de flutuação ou discurso divino. Porém, havia um problema. A energia da fé está um pouco ausente. Sentindo a energia da fé, agora esgotada, voltando lentamente, Sid suspirou. Nesse ritmo, não chegarei ao nível 5 até sabe-se lá quando. Apesar do lento fluxo de energia da fé, Sid não estava muito preocupado. Agora que sua identidade como figura divina estava mais ou menos exposta, ele estava confiante de que eventos futuros levariam mais pessoas a se voltarem para ele em desespero. Até mesmo ajudar Magneto e os mutantes poderia trazer um pouco de energia de fé. Olhando para os 3.000 pontos de energia restantes, Sid não conseguiu resistir à vontade de usá-los em seu progresso de desbloqueio. Pontos de energia, 0. Desbloquear progresso, 71%. Sid balançou a cabeça. Chegar a 75% ou 80% pode levar algum tempo. Eu me pergunto, qual será a próxima habilidade a despertar? Seus olhos brilhavam de expectativa. Quanto mais ele progredia, mais fortes e únicas as habilidades se tornavam. E ele tinha 100% de certeza de que algo sem precedentes aconteceria. Após esses pensamentos, Sid deixou de lado suas preocupações com pontos de energia e voltou seu foco para aumentar o nível de discurso divino e suas outras habilidades com o objetivo de levar sua energia de luz divina ao nível 5 o mais rápido possível para desencadear uma transformação. Quanto às orações constantes que ele ouvia. Capítulo 201. Quando o som das orações chegou aos seus ouvidos, Sid sentiu intensamente uma tênue conexão se formando. Seguindo essa conexão, ele conseguia até perceber a aparência da pessoa que orava e seus arredores, como se estivesse fisicamente presente ali, observando tudo com uma visão onisciente de 360 graus. Sid também tinha uma nítida sensação de que poderia canalizar seu poder divino por meio dessa conexão. Se ele realizasse um pequeno milagre diante do crente, sua fé, sem dúvida, aumentaria significativamente e, como resultado, o poder obtido a partir de sua crença também aumentaria, acelerando o aprimoramento de sua divindade. Tudo isso era benéfico e, se possível, Sid não se importaria em mostrar um sinal quando estivesse de bom humor ou tivesse tempo. Infelizmente, uma das orações que ele ouviu foi de um crente pedindo para restaurar sua visão. A boca de Sid se contraiu. Ele não era uma máquina de realizar desejos todo-poderosa e com suas habilidades atuais, não havia como restaurar a visão de alguém. Como ele poderia ajudar com isso? No momento em que pensou nisso, ele fez uma pausa. Espere, talvez não. Depende da situação. Se for um caso normal de restauração da visão, talvez eu possa fazer isso? Por exemplo, a energia dos fótons tem a capacidade básica de acelerar o processo de cura. Embora seus efeitos curativos não sejam tão extremos quanto os do Wolverine, a recuperação simples de ferimentos ainda é possível. Se a cegueira da pessoa é causada por uma lesão e não por algum defeito congênito. Sid hesitou. Nesse caso, se ele tentasse, talvez. Com curiosidade e vontade de experimentar, ele não resistiu. Seguiu a misteriosa conexão para investigar o fiel que orava com mais devoção, na esperança de recuperar a visão. No momento seguinte, ele percebeu uma cena. Dentro de uma sala escura, mas muito arrumada e dilapidada. Uma mulher de meia idade por volta dos 40 anos, vestida de azul e com cabelos loiros, ajoelhou-se no chão, juntando as mãos em oração. Sid concentrou sua atenção nos olhos fechados dela. O que há de errado com os olhos dela? Ele estava curioso. Com o passar do tempo, ele gradualmente entendeu a situação dela. Usando suas poderosas habilidades mentais e psíquicas, ele observou uma mulher de meia idade saindo de seu quarto escuro, usando uma bengala para cegos para se orientar por algumas ruas. Enquanto ela passava, Sid ouviu conversas de vizinhos e transeuntes. Audrey é tão lamentável, tem pouco mais de 40 anos e é cega. Se quer saber, ainda bem que ela é cega. Se ela não tivesse se exposto no hospital, eu nunca saberia que ela era uma aberração mutante. A Audrey não fez nada de errado, certo? Isso não é um pouco duro. O que há de errado com isso? Mutantes são monstros, aberrações. A Audrey pode parecer bem agora, mas quem sabe quando ela perderá o controle? Quando isso acontecer, não seremos nós os que sofreremos. Isso não pode ser verdade. Ouvindo os comentários dos vizinhos, Sid juntou as peças da situação. Aparentemente, uma mulher de meia idade chamada Audrey era enfermeira em um hospital próximo. Durante uma situação crítica com um paciente, ela acidentalmente revelou suas habilidades mutantes. Sua mutação permitiu que seus olhos se ajustassem como um microscópio, ampliando o zoom para ver organismos microscópicos e até mesmo obtendo uma visão rudimentar de raio-x para ver o interior do corpo de um paciente.
No geral, era uma habilidade útil para a medicina. Infelizmente, mesmo tendo salvado o paciente ao identificar a causa da doença, permitindo um tratamento rápido, o hospital ainda descobriu sua mutação. Apesar de salvar uma vida, o hospital a demitiu. O paciente que ela salvou nem lhe agradeceu, e ela ficou desempregada. Por fim, alguns indivíduos extremistas antimutantes souberam da situação dela. Certa noite, enquanto Audrey dormia, eles a cegaram cruelmente, cortando seus olhos com uma faca. Quando o agressor foi preso, ele orgulhosamente alegou que estava fazendo um favor ao mundo. Para piorar a situação, logo após ser preso, o criminoso foi libertado sob fiança, provavelmente devido à conexão com o status mutante de Audrey. Agora, com sua cegueira, a vida já difícil de Audrey se tornou ainda mais insuportável. Se não fosse por encontrar comida descartada no lixo e seu filho ocasionalmente a ajudando por culpa, ela poderia já ter morrido naquela casinha destruída. Quanto ao motivo pelo qual ela rezou para Sid, através do poder de seu cetro mental e de suas próprias habilidades mentais e psíquicas, Sid vislumbrou algumas de suas memórias e descobriu. Desde a Batalha de Nova York, as notícias sobre Thor, um membro dos Vingadores, se espalharam pelo mundo. Audrey, já interessada na mitologia nórdica, naturalmente acreditava que se Thor era real, então os outros deuses das lendas nórdicas, como Baldur, também deveriam ser reais. Então ela rezou para Baldur, o deus da luz, na esperança de recuperar a visão. Compreendendo a situação, a boca de Sid se contraiu. Ele queria dizer a ela que só porque ele controlava a luz não significava que ele poderia restaurar sua visão e trazer-lhe luz. Bem, isso não é totalmente verdade. Se minha fala divina estivesse no nível 5, eu poderia permitir que ela enxergasse, mesmo que seus olhos estivessem danificados. Afinal, é sabido que os seres vivos enxergam graças à luz. Esse poder está realmente sob meu controle. Sid ponderou. Sem luz, nada seria possível ver. A luz é necessária para que os fotorreceptores da retina enviem informações visuais através do nervo óptico para o cérebro, formando imagens. Sem luz, os fotorreceptores são inúteis e nada pode ser visto, mesmo que haja algo bem na sua frente. E as cores das coisas também são determinadas por diferentes comprimentos de onda de luz. Se ele alterasse ligeiramente o comprimento de onda da luz, a pessoa poderia se tornar daltônica. Pensando bem, eu poderia tirar a visão do meu inimigo? Ou talvez até distorcer sua percepção, fazendo-os ver imagens caóticas. Sid hesitou ao pensar nisso. Quanto mais pensava nisso, mais seus olhos brilhavam. Não era impossível realizar algo assim. Mas por enquanto, ele não estava confiante em seu controle sobre a luz para realizar tais feitos. Esqueça, vou experimentar isso depois. Por enquanto, preciso me concentrar neste crente. Sid voltou sua atenção para Audrey. À medida que o sol se punha gradualmente, Audrey terminou de coletar comida, uma coleção de itens que ela encontrou através do tato e do olfato, e lentamente voltou para casa. Quando ela se sentou diante da comida, juntando as mãos e rezando em desespero mais uma vez, o coração de Sid se agitou, e ele decidiu tentar. Capítulo 202. Divindade brilhante, misteriosa e radiante como o sol, o poder divino fluiu através da conexão invisível e desceu diretamente sobre Audrey, ou mais especificamente, ao redor dos seus olhos. Audrey, que estava rezando, congelou. Sentiu uma presença imensa se aproximando, acompanhada de uma sensação de calor. Ela sentiu como se seus olhos estivessem envoltos em uma fonte termal relaxante, o que lhe dava uma sensação confortável. Ao mesmo tempo, uma leve coceira surgiu, e ela quase não conseguiu resistir a coçar os olhos. Vendo isso, Sid ponderou. Parece que com a bênção da luz divina, a energia dos fótons tem um efeito de autocura, embora seja bem lento. Depois de cerca de 10 minutos, Sid sentiu que era o suficiente e parou de transmitir a energia dos fótons. Audrey esfregou os olhos e depois os abriu. No momento em que ela abriu os olhos, ela congelou. Cores brilhantes inundaram sua visão, uma cena que ela havia perdido há muito tempo. Audrey cobriu a boca, enquanto lágrimas de alegria e excitação escorriam pelo seu rosto. Ela se levantou e andou animada pela casa, tocando em tudo, e só depois de alguns minutos se acalmou. Ao mesmo tempo, ela começou a pensar no que tinha acabado de acontecer. Eu estava rezando agora mesmo, será que... E esse sentimento? Seus olhos se arregalaram em descrença quando um pensamento chocante cruzou sua mente. Será que um Deus desceu? Um Deus a abençoou e curou seus olhos? Pensando nisso, Audrey começou a chorar novamente, tomada pela emoção. Eu sabia. Realmente existem deuses verdadeiros neste mundo. O coração de Audrey encheu-se de emoção e gratidão pela bênção divina, e ela imediatamente se ajoelhou para orar devotamente mais uma vez. Vendo as ações de Audrey, Sid balançou a cabeça, não particularmente preocupado. Entretanto, enquanto pensava nisso, ele de repente percebeu que o poder de crença vindo de Audrey havia aumentado dramaticamente. Se antes sua crença era de 1, agora era quase 100. Era seguro dizer que a energia da crença havia disparado, e até Sid podia sentir claramente a diferença. Experiência em divindade mais 1. A boca de Sid se contraiu, surpresa brilhando em seus olhos. Era apenas uma pessoa, e minha divindade aumentou em 1 ponto. Se houvesse mais. Naquele momento, Sid não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento. Infelizmente, poucas pessoas acreditavam nele, e a maioria dos que acreditavam eram crentes casuais. Aliás, Audrey era provavelmente a mais devota de todas. Ao mesmo tempo, Sid percebeu algo.
Como esperado, o desespero é o melhor catalisador para a crença. Audrey estava em desespero e com apenas uma pequena intervenção, o poder de sua crença disparou. Se seu corpo estivesse inteiro e ela não estivesse em desespero, uma simples bênção talvez não a tivesse tornado tão devota. Enquanto ele pensava nisso, Audrey, tendo saído de seu quarto escuro, olhou para o pôr do sol, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu comportamento incomum atraiu a atenção de alguns vizinhos e transeuntes. Audrey, o que está acontecendo? Um homem de meia-idade barbudo aproximou-se dela hesitantemente e perguntou por reflexo. À luz do pôr do sol, outras pessoas próximas também voltaram sua atenção para Audrey, com curiosidade e confusão evidentes em seus rostos. Audrey saiu do seu transe e animada, exclamou, estou curada. Meus olhos estão curados. Eu consigo enxergar. Suas palavras ficaram suspensas no ar. O que? As pessoas ao redor dela acharam que tinham ouvido errado e instintivamente olharam nos olhos de Audrey. Foi então que eles notaram que os olhos dela estavam abertos, brilhantes e cheios de vida, não mais turvos e marcados como antes. Isso é, os vizinhos e transeuntes ficaram atônitos. Seus olhos, estão curados? Meu Deus, como isso é possível? Como uma coisa dessas pôde acontecer? O que está acontecendo? Uma por uma, perguntas chocadas saíram de suas bocas. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se reuniram ao redor. O que está acontecendo aqui? O que? Todos que souberam da situação ficaram chocados, com os olhos grudados na visão restaurada de Audrey, incrédulos. O homem de meia-idade que falara primeiro, Lawrence, não se conteve. Deu um passo à frente e agarrou o braço de Audrey. Audrey, o que está acontecendo? Seus olhos estavam cegos. Eu te vi mais cedo hoje. Como eles se recuperaram de repente? Essa pergunta estava na mente de todos, e todos os olhos estavam voltados para Audrey, cheios de confusão e suspeita. Em sua excitação, Audrey deixou escapar a resposta. Rezei a Baldur, o deus da luz. Sua graça, Lord Baldur, deve ter ouvido minha prece e feito um milagre para curar meus olhos. Ao ouvir as palavras de Audrey, todos ao redor dela congelaram por um momento antes de bombardeá-la com perguntas. Baldur, o deus da luz? Que é aquele? Esse é o nome de um deus? Diante das expressões confusas, Audrey percebeu que poucas pessoas agora sabiam quem era Baldur, o deus da luz. Apressadamente ela explicou. Ele é um deus de Asgard. Você conhece o super-herói Thor, certo? Baldur, o deus da luz, também é filho de Odin e irmão mais novo de Thor. Quando ela terminou de falar, os vizinhos e transeuntes tinham uma expressão de compreensão no rosto. Se Audrey não tivesse explicado, eles não saberiam quem era Baldur, o deus da luz. Agora que ela havia explicado, eles entendiam de quem ela estava falando. Então, esse deus da luz, Baldur, que nunca apareceu antes, ouviu sua prece e realizou um milagre para curar seus olhos? Realmente. Embora agora soubessem a qual deus Audrey estava se referindo, os vizinhos e transeuntes ainda estavam céticos. Afinal, Baldur, o deus da luz, era um deus. Por que ele interviria de repente para ajudar Audrey? A maioria deles duvidava desse ponto, e alguns até questionavam se Baldur, o deus da luz, tinha o poder de realizar tais milagres. Você tem que acreditar em mim, estou dizendo a verdade. Vendo a descrença deles, Audrey, a mulher de meia-idade, ficou ansiosa tentando se explicar. Naquele momento, um homem alto e musculoso, com um olhar cruel no rosto, se aproximou. Seus olhos estão curados? Assim que ele chegou, Gisli ficou chocada. Após se recuperar do choque, ele olhou maliciosamente para os olhos de Audrey, claramente com mais intenções. Ao ver este homem, o rosto de Audrey empalideceu imediatamente porque foi ele quem a cegou. Capítulo 203. Como você fez isso? Gisli olhou incrédula para os olhos de Audrey, incapaz de compreender como ele a havia cegado, mas sua visão havia retornado de repente. Audrey, ela... Naquele momento, um espectador explicou o que havia acontecido, mencionando que Audrey havia sido abençoada por Baldur, o deus da luz das lendas asgardianas, que havia curado sua visão. Ao ouvir isso, o olhar malicioso de Gisli se fixou em Audrey. Ele não acreditou nem por um segundo que algum suposto deus tivesse abençoado Audrey. Para ele, era apenas uma desculpa. Em sua mente, a restauração da visão de Audrey devia estar relacionada à sua habilidade mutante, ela certamente a havia usado para se curar. Com desprezo, Gisli disse, um deus? Essa é só a sua desculpa. Seu mutante nojento, você deve ter usado seus poderes para se curar. Sem esperar que Audrey ou qualquer outra pessoa respondesse, Gisli estendeu a mão para trás e sacou uma pequena adaga que ele carregava para proteção. No grito de choque de Audrey, Gisli se moveu para esfaqueá-la nos olhos mais uma vez. O rosto de Audrey se transformou em desespero. Sua habilidade mutante não tinha potencial de combate e, como mulher, ela não era páreo para aquele homem. Resistir seria inútil. Quanto aos vizinhos próximos, incluindo Lawrence, eles hesitaram quando viram Gisli sacar a faca. O status mutante de Audrey os deixou cautelosos e medrosos, então ninguém se apresentou para ajudá-la. Na verdade, algumas mulheres até olhavam com regozijo. Os olhos da Audrey estão prestes a ficar cegos de novo, haha. Vamos torcer para que um deus os conserte novamente na próxima vez. Eles também não acreditavam no chamado deus, pensando que era apenas uma desculpa inventada por Audrey. O que eles não sabiam era que o deus de quem falavam os observava das sombras.
Ao ver isso, Sid levantou uma sobrancelha. Ele tinha acabado de restaurar a visão daquela mulher e, antes que ele pudesse desviar sua atenção, aquele homem que odiava mutantes queria estragar tudo? Se sua atenção estivesse em outro lugar, ele talvez não se importasse, mas agora, não houve necessidade de pensar mais. Sid imediatamente invocou o poder do Deus da Luz. No momento seguinte, uma cena surpreendente se desenrolou diante dos olhos de todos. A luz ao redor dele se intensificou, tornando-se ofuscantemente brilhante. Sid não fez muita coisa, apenas focou a luz do sol no homem à sua frente. Era como se inúmeras lentes de aumento concentrassem os raios do sol em um único ponto. Ah, o que é isso? Um grito irrompeu quando Gisli deixou cair a adaga, contorcendo-se em agonia devido ao calor intenso que o queimava enquanto ele rolava no chão. O que está acontecendo? Em sua agonia, a mente de Gisli só conseguia se concentrar em uma pergunta. O que era essa luz? Poderia ser, em seus últimos momentos de vida, um pensamento aterrorizante passou pela mente de Gisli. Seria essa a punição de Baldur, o deus da luz, das lendas? Como isso pode ser? Gisli ficou incrédula. Os deuses poderiam realmente existir? Não Baldur, o deus da luz? Os deuses realmente existem? À beira da morte, Gisli ainda não conseguia acreditar. Ao mesmo tempo, seu coração se encheu de ciúme, ressentimento e ódio. Por que o deus ajudaria Audrey, essa mutante nojenta, e não ele, um humano normal? Caramba! Não estou disposto a aceitar isso. Com esse pensamento, Gisli finalmente desmaiou, seu corpo imóvel, como um pedaço de peixe assado. Sua morte foi rápida e completa. Sid lançou um olhar para o homem e o dispensou sem pensar duas vezes. No entanto, embora Sid não se importasse mais, as pessoas ao redor dele certamente se importavam. Ao ver Gisli, agora morto devido à exposição excessiva ao sol, incluindo a própria Audrey, todos ficaram boquiabertos. Alguns que viram o cadáver chegaram a vomitar no local. Apesar do desconforto físico, suas mentes estavam a mil. O que tinha acabado de acontecer? Gisli mal havia falado algumas palavras e estava prestes a agir, e agora estava morto, tostado pelo sol? A multidão não precisou pensar muito. O nome de um certo deus imediatamente lhes veio à mente. Baldur, o deus da luz, foi obra dele? Esse deus realmente existe? E ele possui um poder tão aterrorizante? Laurence e os outros vizinhos e transeuntes olhavam com descrença. Audrey não mentiu? O que ela disse era verdade. Um por um, olhares incrédulos se voltaram para Audrey. Tudo o que você disse é verdade? Laurence perguntou, incrédulo. Tudo isso foi realmente um milagre? Sentindo o olhar dele sobre ela, Audrey assentiu e disse, é verdade. Meus olhos foram de fato curados por Lord Baldur, o deus da luz, e a morte deste homem deve ser sua punição. Afinal, meus olhos tinham acabado de ser curados, e esse homem tentou me cegar novamente. Tal ato de destruir a bênção de um deus, a morte dele é algo pelo qual ninguém mais é culpado. Audrey estava bem ciente de que a punição não era por causa dela, mas porque aquele homem havia ofendido o deus. Ao ouvir isso, Laurence e os outros finalmente entenderam. Ao mesmo tempo, aqueles que duvidavam do poder deste deus não conseguiram evitar sentir um arrepio de medo. Felizmente eles não disseram ou fizeram nada ofensivo. Nesse momento, uma mulher de meia-idade chamada Karen perguntou hesitante, mas Audrey por que Baldur, o deus da luz, de repente a abençoaria? Enquanto ela falava, os outros também lançaram olhares confusos para Audrey. Essa foi uma boa observação. Eles eram todos iguais. Audrey só era um pouco diferente por ser mutante. Mas para os deuses, além do Messias e do Cavaleiro Branco, nenhum mutante provavelmente chamaria a atenção deles ou conquistaria seu favor, certo? Além disso, a habilidade mutante de Audrey era praticamente inútil. A tecnologia moderna poderia facilmente conseguir o que ela conseguia fazer. Se Audrey não estivesse mentindo, por que Baldur, o deus da luz, a favoreceria? Embora nenhum deles tenha dito isso em voz alta, um sentimento de ciúme surgiu no coração de todos. Audrey hesitou por um momento antes de responder. Talvez seja porque sempre fui devota de Lord Baldur e tenho rezado para ele constantemente? Ao ouvir isso, Laurence e os outros arregalaram os olhos, espantados. É isso? Por um momento, seus corações se encheram de emoções complicadas, e eles não sabiam o que dizer. Ao mesmo tempo, alguns pensamentos novos começaram a se formar em suas mentes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 204. E se eles também? Seria possível que Lord Baldur, o deus da luz, também os abençoasse ou lhes concedesse poder? Expectativa de vida, força, autoridade. Os olhos de Laurence e dos outros brilharam enquanto inúmeras possibilidades surgiam em suas mentes. A respiração acelerada tomou conta do ar, e logo quase todos estavam imersos em seus próprios pensamentos. Afinal, não havia mal nenhum em acreditar. Se nada acontecesse, tudo bem, mas se acontecesse. Graças à joia da mente e às suas próprias habilidades psíquicas, Sid sentiu seus pensamentos e desejos dispersos. Naquele momento, ele não conseguiu evitar um sorriso de descrença ao ver até onde a imaginação deles tinha ido. Naquele momento, Laurence foi o primeiro a sair do seu devaneio. Depois de olhar para Audrey, seus olhos pousaram no corpo sem vida de Gisli, caído no chão. Só então ele sentiu uma pontada de medo e disse hesitante, ele está morto, certo?
O que devemos fazer com o corpo? Os vizinhos e transeuntes reunidos também voltaram à realidade, e algumas almas corajosas se aproximaram de Gisli. Instintivamente verificaram se havia sinais de vida e recuaram rapidamente após confirmar que ele não respirava. Embora Gisli estivesse morta, eles ainda ligaram para o 911, solicitando uma ambulância e a polícia. Não demorou muito para que os paramédicos e a polícia chegassem. Diante das perguntas dos policiais, todos responderam com sinceridade, e a polícia rapidamente juntou as peças da situação básica. No entanto, quando entenderam o que havia acontecido, os policiais trocaram olhares confusos. Um deus de Asgard aplicou uma punição divina e matou alguém? Você está falando sério? O que eles ouviram era difícil de acreditar. Se fosse verdade, então o assunto estava fora da jurisdição deles. Eles não podiam fazer nada a respeito. Afinal, se um deus de Asgard matasse alguém, não havia nada que pudessem fazer. Mesmo que o deus matasse 10 pessoas, eles não ousariam tomar nenhuma atitude contra ele. Além disso, eles conseguiriam capturar um deus? A questão não era se deveriam, mas se teriam o poder de fazê-lo. Eles poderiam acabar sendo exterminados no processo. A polícia e a equipe médica não tinham dúvida sobre isso e não achavam que isso estivesse além da capacidade de um deus. Dito isso, devido ao envolvimento de Audrey e à incerteza da situação, ela foi apontada como a principal suspeita. Embora os policiais tenham tomado o cuidado de não demonstrar qualquer hostilidade em relação a ela, o medo de ofender o deus da luz impediu até mesmo aqueles que nutriam sentimentos antimutantes de agirem. Eles não queriam correr o risco de serem mortos por Baldur em um acesso de raiva. Enquanto Audrey era levada, a grande multidão de espectadores, incluindo Lawrence e dezenas de outros, permaneceu no local. Eles ainda estavam discutindo o assunto do deus quando um homem de meia-idade chamado Richard, que havia testemunhado o milagre antes, de repente se lembrou de algo. Falando do Lorde Baldur, o deus da luz, embora ele nunca tenha se mostrado antes, lembro-me de algo relacionado a ele. Ao ouvir isso, os que estavam ao redor dele voltaram seus olhares confusos para ele. O que é? O príncipe de Asgard, filho de Odin, nunca apareceu antes. O que poderia haver nele? Richard franziu os lábios e disse, você não se lembra daquele evento estranho que aconteceu há um tempo? A terra inteira foi banhada em luz. Ao ouvir suas palavras, a multidão ficou chocada, olhando para ele com descrença. Você está brincando? Isso tem algo a ver com Baldur? Esse evento não estava relacionado a Deus? A multidão permaneceu cética. Richard, no entanto, balançou a cabeça e disse, é verdade que o evento em que a terra foi banhada em luz pode ter sido obra de Deus, mas também é possível que tenha sido obra de Lorde Baldur. Não parece muita coincidência para você? Pouco tempo depois daquele evento de luz mundial, Lorde Baldur aparece na Terra e realiza um milagre. Se você está me dizendo que não há conexão, eu não vou acreditar. Enquanto ouviam a explicação de Richard, Lawrence e os outros ficaram perplexos. Só então perceberam como aquilo podia ser verdade. Era mesmo uma coincidência demais. Poderia ser. Será que realmente pode ser? Naquele momento, seus corações estavam cheios de descrença e espanto. Não, isso não pode ser real. Meu Deus! Se fosse verdade, então o poder de Lorde Baldur não seria um pouco assustador e inacreditável? Enquanto a multidão cambaleava com a revelação, um agente da SHIELD usando um boné de beisebol, que havia sido enviado para coletar informações sobre esse evento sobrenatural, piscou em choque. Afastando-se silenciosamente da multidão, ele foi para um canto vazio e imediatamente relatou a especulação de Richard e a SHIELD. Após concluir seu relatório, o agente Vernon, um agente da SHIELD de nível 5, ficou com uma expressão sombria. Se isso for verdade, então as ramificações são enormes. A SHIELD terá que levar esse novo deus da luz a sério. Enquanto ele ponderava, os espectadores, cada um deles, chegaram às suas próprias decisões. Não importa o que acontecesse, quando voltassem para casa, eles tentariam rezar para Lorde Baldur. Estava claro que Lorde Baldur podia abençoar e curar pessoas, e ele possuía um poder imenso. E quem sabia que outras habilidades ele tinha? Se eles orassem devotamente, talvez eles também pudessem ser abençoados com milagres, assim como Audrey. Seus olhos ardiam de fervor, e muitos começaram a rezar silenciosamente para si mesmos. Naquele momento, conforme sua mentalidade mudou, pequenas quantidades de energia de crença começaram a emanar deles. Embora não fosse muito, com o passar do tempo a energia da crença mostrou sinais de que estava ficando mais forte. Enquanto eles continuavam a orar e até se preparavam para compartilhar os eventos com suas famílias, a agente Hill recebeu o relatório de inteligência e imediatamente foi até o escritório do diretor para informar o diretor Fury. Toque, toque, toque. A agente Hill bateu na porta e, após receber permissão, entrou no escritório. O que é? Nick Fury largou os arquivos nos quais estava trabalhando e olhou para ela com curiosidade. Com urgência, o agente Hill não perdeu tempo em explicar tudo a Nick Fury. O que você disse? Nick Fury ficou atordoado. Outro deus apareceu? Um deus asgardiano? O filho de Odin, Baldur, o deus da luz? Mais importante, a luz que envolveu a Terra há pouco tempo pode estar relacionada a este Baldur? O coração de Nick Fury tremeu. Se isso fosse verdade, quão aterrorizante Baldur seria? Thor sabia disso? Capítulo 205. O coração de Fury disparou. Ele mal conseguia imaginar. Se isso fosse verdade, quão assustador Baldur deveria ser. A luz que envolveu toda a Terra.
Após o choque inicial, ele rapidamente se acalmou, pensando que aquilo talvez não fosse verdade. Afinal, era o relato de apenas uma pessoa, e a veracidade do assunto precisava ser verificada. De fato, dado quão inacreditável essa situação parecia, Fury considerou que era mais provável que fosse falsa. Enquanto pensava, Fury fixou seu único olhar no agente Hill e perguntou em tom severo: "Você fez um teste no detector de mentiras? Os preparativos já estão sendo feitos, senhor." O agente Hill respondeu imediatamente, acrescentando que especialistas psicológicos e polígrafos estavam sendo preparados, mas isso levaria algum tempo. Entretanto, devido à apreensão que tinham sobre Lord Baldur, o deus da luz, eles se abstiveram de usar métodos mais severos, como o soro da verdade, que poderiam prejudicar o corpo. Nick Fury assentiu e esperou em silêncio pelos resultados. Depois de vários minutos, o fone de ouvido do agente Hill vibrou com os resultados do teste. Após ouvir o relatório, Hill voltou-se para Fury e disse: "Senhor, após várias rodadas de testes, nossos especialistas não encontraram sinais de fraude. A menos que algo extraordinário esteja em jogo, o que ela disse parece ser verdade." O coração de Nick Fury disparou mais uma vez. Era verdade? Incapaz de se conter, Fury perguntou: "Você pode verificar onde Thor está agora?" Ainda cético, Fury queria perguntar diretamente a Thor sobre Baldur, o deus da luz, e descobrir o que estava acontecendo. "Imediatamente, senhor", respondeu o agente Hill com um aceno de cabeça. Não demorou muito para que ela reunisse as informações e repassasse a localização de Thor para Nick Fury. Sem perder tempo, Fury seguiu em direção ao destino onde Thor estava. Não demorou muito para que Fury chegasse a um bar e, ao entrar, encontrasse Thor sentado à mesa, bebendo. Enquanto Thor tomava um gole, notou Nick Fury, vestindo sua jaqueta de couro preta característica, aproximando-se. Curioso, Thor perguntou: "Ouvi dizer que você estava me procurando? O que te traz aqui?" "Ei, essa bebida é ótima, quer um copo?" Thor levantou sua taça com um sorriso. "Não, obrigado", Fury recusou, levantando a mão antes de ir direto ao ponto. "Estou aqui para te perguntar uma coisa." "Sobre o quê?" O rosto de Thor demonstrava surpresa e confusão enquanto ele continuava bebendo, imaginando por que o diretor da SHIELD o procuraria. Ele imaginou que poderia ser algo relacionado a Loki novamente, e esse pensamento o perturbou. Enquanto refletia sobre isso, a expressão de Fury ficou séria. Com a voz severa, ele perguntou: "Estou aqui para lhe perguntar sobre Baldur, o deus da luz. O quanto você sabe sobre ele?" Depois de falar, Fury fixou seu olhar em Thor, esperando que ele revelasse o que sabia sobre Baldur. Para sua surpresa, a resposta de Thor foi completamente inesperada. "Baldur, o deus da luz? Quem é aquele?" No bar barulhento, Thor largou sua bebida e olhou para Fury com genuína confusão. Fury franziu a testa, ligeiramente irritado. "Thor, não estou com humor para piadas. Isso é importante. Se você sabe alguma coisa sobre Baldur, é melhor me contar." Agora, percebendo a seriedade da situação, Thor franziu a testa e respondeu: "Você vai ter que explicar quem é esse deus da luz? Porque eu honestamente não tenho ideia de quem você está falando." Fury respirou fundo, seu tom mudando para um de leve acusação. "Na nossa mitologia, você é o filho mais velho de Odin. Baldur, o deus da luz, é o segundo filho de Odin e Frigga, o que o torna seu irmão." Ao ouvir isso, Thor balançou a cabeça e riu. "Isso é só mitologia humana. Até onde eu sei, não existe um deus da luz chamado Baldur." "Fury, você precisa entender que os mitos nem sempre correspondem à realidade." Enquanto falava, Thor abriu os braços num gesto exagerado. "Você está me dizendo que não existe tal deus em Asgard?" Fury olhou fixamente para o rosto de Thor em busca de qualquer sinal de mentira, mas não encontrou nada. Seu coração se encheu de desconfiança. Fury insistiu: "Mas como um deus que você afirma não existir pôde realizar um milagre recentemente? O que você quer dizer?" Thor ficou surpreso, a confusão evidente em seu rosto. Fury então contou como a visão de Aldrey foi milagrosamente restaurada e como Gisli foi punida por uma luz divina logo após atacá-la. Thor ouviu sua surpresa crescendo e no final, sua boca ficou ligeiramente aberta, a perplexidade clara em seu rosto. Por fim, Fury, com uma expressão séria e grave, mencionou o fenômeno global que havia banhado a Terra em luz, sugerindo que poderia estar relacionado a Baldur, o deus da luz. Thor congelou. Fury talvez não soubesse disso, mas Thor estava muito familiarizado com o evento de luz global. Ele testemunhou pessoalmente Asgard sendo envolta em luz e, após interrogar Indal, o guardião do portal, descobriu que não era apenas Asgard, todos os 9 reinos haviam sido banhados por aquela luz. Agora, ao ouvir que Fury suspeitava que Baldur estava por trás do fenômeno, Thor não pôde deixar de ficar chocado. "Fury, deixa eu te contar uma coisa." Thor prosseguiu explicando que o fenômeno da luz não havia afetado apenas a Terra, também havia envolvido Asgard e os outros reinos. Ele compartilhou tudo o que sabia sobre o estranho evento com Fury. Quando terminou, Fury olhou para Thor, incrédulo, lutando para compreender o que acabará de ouvir. Não apenas na Terra, mas o fenômeno apareceu em todos os reinos, incluindo Asgard? Se esse evento realmente foi causado por Baldur, Fury percebeu que ele pode tê-lo subestimado grosseiramente. Isso não poderia mais ser descrito como mero poder, era algo muito mais assustador. Fury não conseguia acreditar e achou difícil imaginar que tipo de força seria necessária para causar um fenômeno tão vasto e aterrorizante. De onde veio esse deus da luz, Baldur?
Por que foi que do nada, outro desses seres poderosos apareceu? Após ficar atordoado por vários momentos, Fury recuperou a compostura e disse a Thor: é por isso que vim procurá-lo. Se esse fenômeno realmente estiver conectado a Baldur, então a situação é extremamente séria. Thor também percebeu a gravidade do assunto. Capítulo 206. Até mesmo Thor conseguia imaginar o poder aterrorizante que alguém com uma força tão avassaladora teria. Então, com base na mitologia, você acredita que esse deus da luz está conectado a Asgard e que Baldur pode ser meu irmão? Fury assentiu. Ao ver sua afirmação, Thor mergulhou em pensamentos profundos, vasculhando seu cérebro para recordar quaisquer memórias. No entanto, por mais que tentasse, Thor não se lembrava de ter tido um irmão chamado Baldur, nem sabia quem era esse deus da luz. Mas ao mesmo tempo, Thor não tinha certeza absoluta de que não tinha um irmão assim. Ele murmurou: eu não sei tudo sobre os assuntos do meu pai. Eu nem sabia sobre o Loki até recentemente. Nesse momento, Thor fez uma pausa, decidindo não continuar. Nick Fury, no entanto, entendeu a implicação e disse seriamente: então você está dizendo que não podemos descartar a possibilidade de Baldur ser seu irmão? Você não tem certeza se seu pai e sua mãe tiveram outro filho? Thor assentiu em concordância, quando estava prestes a falar novamente. De repente, ele congelou, lembrando-se de algo que Nick Fury havia dito. Irmão. A mente de Thor acelerou, e uma imagem passou por seus pensamentos. Uma figura vestida de branco que recentemente vestira uma misteriosa roupa preta, seu irmão. O Cavaleiro Branco. Baldur, o deus da luz. É ele? Thor murmurou em choque. Nick Fury perguntou imediatamente: o que você quer dizer com ele? Voltando ao momento, Thor respondeu: não sei quando ganhei outro irmão, mas se você está falando de alguém que apareceu recentemente e pode ser meu irmão, então só há uma possibilidade. Fury, você sabe de quem estou falando, o Cavaleiro Branco. Com isso, Nick Fury sentiu como se o barulho do bar tivesse silenciado de repente. Seu coração se encheu de descrença. Será que o Cavaleiro Branco realmente é Baldur, o deus da luz? Como isso pode ser possível? Nick Fury queria balançar a cabeça em negação. Ele não conseguia compreender a ideia. O Cavaleiro Branco já possuía habilidades semelhantes a milagres. Se ele também tivesse o poder de invocar uma luz capaz de envolver toda a Terra e Asgard, quão aterrorizante e imparável ele se tornaria. Mas apesar da relutância, a mente de Fury começou gradualmente a aceitar a possibilidade, à medida que as peças começaram a se encaixar. Afinal, o Cavaleiro Branco era muito suspeito de ser irmão de Thor, potencialmente portador da identidade de um deus de Asgard. Ele simplesmente não havia revelado sua verdadeira natureza. Se o Cavaleiro Branco fosse o deus da luz, Baldur faria todo sentido. Além disso, parecia improvável que um filho de Odin completamente desconhecido surgisse de repente. O poder do Cavaleiro Branco sempre fora misterioso e formidável. Se ele realmente possuísse a capacidade de cobrir toda a Terra e Asgard com luz, seria lógico. Essa percepção também sugeria outra coisa. Se tudo isso fosse verdade, o Cavaleiro Branco, não Baldur, o deus da luz, poderia estar escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Seu verdadeiro poder estava além da imaginação. Só de pensar na luz que envolvia toda a Terra, e até mesmo Asgard, Fury sentiu um arrepio na espinha. Após um momento de discussão, Thor e Fury trocaram olhares, e ambos os rostos demonstravam um choque persistente. Por fim, Fury disse: se você tiver a oportunidade, eu agradeceria se você perguntasse ao seu pai e à sua mãe sobre Baldur, o deus da luz. Tudo bem, tenho alguns assuntos para resolver, então estou indo. Com isso, Fury saiu apressado do bar e entrou em um carro preto, dirigindo para lidar com a situação envolvendo Baldur, o deus da luz. Ao vê-lo partir, Thor perdeu a vontade de continuar bebendo. Resmungando para si mesmo, ele murmurou: quero voltar para Asgard e contar ao pai e à mãe sobre isso, mas a culpa é toda do Loki por destruir a Bifrost. A frustração o encheu junto com uma mistura de emoções. Nervosismo, excitação, expectativa, e muito mais o invadiram. Se a especulação fosse verdadeira e Baldur, o deus da luz, realmente fosse o Cavaleiro Branco, seu irmão, quão emocionante isso seria! Ter um irmão tão poderoso, quem não ficaria feliz? Thor pensou animadamente. Com esse tipo de força, nem mesmo meu pai conseguiria enfrentá-lo. Sério, quando foi que meu pai e minha mãe guardaram esse segredo e me deram um irmão? Thor refletiu, embora a ideia de Baldur ser filho ilegítimo de Odin tenha lhe passado pela cabeça por um instante. No entanto, ele rapidamente descartou a ideia. De qualquer forma, ele considerava o Cavaleiro Branco seu irmão. Ele já estava pensando em como poderia compartilhar essa notícia com Ogun, Fandral e Sif para poder se gabar um pouco na frente deles. Enquanto Thor refletia sobre como retornar a Asgard, Nick Fury, a caminho da SHIELD, instruiu o agente Rio a reunir rapidamente todas as informações disponíveis sobre Baldur, o deus da luz. Ele também considerou informar o restante dos Vingadores. Logo, o Capitão América, a Viúva Negra e até mesmo Tony Stark, descansando em sua luxuosa vila, receberam mensagens de Nick Fury. Enquanto liam as informações, cada um deles demonstrava um olhar de descrença. O misterioso e poderoso Cavaleiro Branco era na verdade um deus asgardiano da luz? O que os chocou ainda mais foi a mensagem de Fury afirmando que o recente fenômeno de luz também poderia estar conectado a ele. A luz que envolveu toda a Terra. Fury até os informou que o fenômeno não havia ocorrido apenas na Terra, mas também em Asgard e outros reinos. Na opulenta vila,
Jarvis, você acha que deuses realmente existem neste mundo? Tony Stark perguntou, incrédulo. Senhor, não tenho certeza. No entanto, com base nas informações disponíveis, a probabilidade de deuses existirem é bastante alta. Afinal, Thor é a prova disso. Mas acredito que o Senhor esteja se referindo a algo além da existência de Thor. Enquanto discutiam, Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Bruce Banner também ficaram chocados, com suas mentes cheias de confusão e descrença. Enquanto os Vingadores lidavam com a revelação, Sid já havia voltado sua atenção para si mesmo, sentindo o poder crescente da crença se formando ao seu redor, o que foi uma surpresa agradável. Experiência em Divindade +1. Capítulo 207. Uma notificação soou na mente de Sid. Experiência em Divindade +1. Habilidade. Divindade 484-500 nível 2. Ao ouvir a mensagem, Sid ficou um pouco surpreso. Não faz tanto tempo, e mesmo assim o poder da crença aumentou tanto. Seus pensamentos imediatamente retornaram ao grupo de pessoas que cercava Audrey antes. Agora era óbvio que essa nova onda de crença vinha deles. De fato, o fluxo de crenças parecia estar crescendo, sugerindo que aquelas pessoas poderiam ter espalhado a palavra para outras. Embora o número total de crentes ainda fosse pequeno, comparado ao número esporádico que ele vinha recebendo antes, isso foi uma melhora significativa. A crença que essas pessoas estão gerando deve ser suficiente para levar minha divindade ao nível 3 em pouco tempo. Sid se sentiu bem com isso. Enquanto esperava que sua divindade melhorasse, ele mudou seu foco para fortalecer suas outras habilidades, a fala divina, o poder da luz e seu físico asgardiano. Ele começou a falar, aumentando a força de sua fala divina, enquanto simultaneamente canalizava sua energia de fótons para aumentar seu poder de luz e a resiliência de seu corpo asgardiano. Foi um momento sem precedentes para ele. Ele estava aprimorando 4 habilidades de uma só vez. Cada habilidade continuou a aumentar de forma constante. Experiência de fala divina +1. Experiência de poder da luz +1. Experiência com físico asgardiano +1. Com o passar do tempo, o sol se pôs e a lua nasceu, seguido pelo amanhecer de um novo dia. A luz do sol da manhã brilhava forte. Sentindo o calor do sol, Sid voltou sua atenção para sua divindade. Depois de uma noite inteira de crença absorta, sua divindade de nível 2 havia alcançado. Habilidade. Divindade 499-500 nível 2. Poucos minutos depois, Sid ouviu a tão esperada notificação. Experiência em Divindade +1. Habilidade. Divindade 0.000 nível 3. No instante seguinte, Sid sentiu uma onda de poder misterioso percorrendo seu corpo, mente e alma. Com esse aumento de força, todos os aspectos de seu poder ficaram mais fortes, e sua capacidade de controlar sua energia interna se tornou significativamente mais fácil. Logo, o som de um estrondo sônico ecoou enquanto Sid começou a testar suas novas habilidades. Por meio de seus experimentos, ele descobriu que sua velocidade de voo havia aumentado para 5,4 vezes a velocidade do som, um salto notável em relação às 4,5 vezes que ele havia alcançado anteriormente. Minha velocidade agora excede em muito a da maioria dos mísseis convencionais. Sid estava confiante de que se os mísseis que o atacaram há algum tempo voltassem, ele poderia facilmente superá-los e ultrapassá-los. Com sua velocidade atual de Mach 5,4, ele poderia deixar esses mísseis para trás. Claro, Sid sabia muito bem que havia mísseis mais rápidos por aí, muito mais rápidos do que os que ele conseguia desviar naquele momento. Sua velocidade de voo era apenas o suficiente por enquanto, e ele precisaria continuar aprimorando-a. Além disso, velocidade de voo e velocidade em solo eram duas coisas diferentes. Sid não podia depender sempre de estar no céu, então sua velocidade física em solo também precisaria aumentar. Quando seu físico asgardiano atingisse o nível 5, sua velocidade geral provavelmente aumentaria significativamente. Ele se perguntava se conseguiria quebrar a barreira do som e atingir a velocidade sônica enquanto estivesse no chão. Sid ansiava pela possibilidade. Pensar em mísseis o fez lembrar dos militares que os lançaram contra ele. Quando ele finalmente descobrisse a localização da base deles, ele não deixaria de visitá-los. E se ele encontrasse algum militar nesse meio tempo, Sid não se importaria em mandá-lo para encontrar seu criador. Ele suspeitava que os militares já estivessem tramando algo, provavelmente criando novas maneiras de lidar com ele. Deixando esses pensamentos de lado, Sid se concentrou em aumentar seu poder. Não demorou muito para que as notificações familiares de suas habilidades aumentando soassem novamente. Além dessas atualizações contínuas, Sid tinha outro plano em mente: procurar Jane, o antigo interesse amoroso de Thor na história original. Por que antigo? Porque graças à sua interferência, Sid percebeu que Thor e Jane não pareciam mais tão próximos. O relacionamento deles agora era mais flerte do que algo sério. Sid achou a situação engraçada. Claro que, embora achasse isso interessante, ele não sentiu nenhum constrangimento ou culpa por isso. Na linha do tempo original, Thor e Jane estavam juntos, mas Thor claramente não era o tipo de homem para romances. Ele estava sempre ocupado demais com batalhas e assuntos asgardianos, deixando pouco tempo para Jane. Thor não era o tipo de pessoa que ficava ansiosa depois de passar um dia sem ver Jane. Ele não estava apaixonado a esse ponto. No início, Jane conseguia entender isso, mas com o tempo, ela se frustrou. Ela reclamou que depois de se encontrar com Thor, eles quase não se viam, fazendo-a sentir como se estivesse com um estranho.
Suas palavras estavam cheias de tristeza, e embora Thor soubesse que ela estava chateada, ele não ofereceu nenhum conforto. Apenas uma desculpa estranha de que estava ocupado, o que só a fez se sentir pior. Além de tudo isso, a diferença na expectativa de vida deles era outro motivo para o relacionamento não durar. Odin chegou a se opor veementemente à união, sabendo que as poucas décadas de Jane não eram nada comparadas à longa vida de Thor, e que Thor não estava por perto com frequência suficiente para que o relacionamento deles valesse a pena. Durante esse período, Thor certa vez pediu involuntariamente ao Mjolnir seu martelo para proteger Jane. Mjolnir respondeu brilhando, aparentemente concordando com o pedido de Thor, embora ele não tivesse percebido na época. Foi por isso que Jane conseguiu levantar o Mjolnir e mais tarde se tornar a Thor feminina. Infelizmente, o azar de Thor voltou a atacar. Jane, que havia assumido o manto de Thor, acabou morrendo de câncer, desvanecendo-se nos braços de Thor, mais uma pessoa a morrer antes dele. No entanto, por causa da minha interferência, Thor nunca teve a chance de pedir esse favor ao Mjolnir. Então, agora não está claro se Jane consegue sequer erguer o Mjolnir. Cid, no entanto, não se importava muito com a confusa história de amor entre Thor e Jane. Seu interesse por Jane estava em outro lugar. A batalha da cidade com o Destruidor que Loki havia enviado aconteceu há algum tempo. Se tudo correr como esperado, Jane logo encontrará a joia da realidade. Cid coçou o queixo, decidindo que tentaria guiar Jane na direção certa, talvez até mesmo acelerar sua descoberta da joia da realidade, também conhecida como Éter. Pensando no Éter, Cid não pôde deixar de lembrar de sua conexão com Asgard. O Éter originalmente pertencia aos Elfos Negros e milhares de anos atrás. O cruel elfo negro Malek tentou usar o Éter para retornar o universo às suas origens sombrias. Cid sorriu ao pensar nisso. Aquele elfo negro realmente tinha ambições elevadas. Acho que ele pode ter delirado. Sem o apoio das outras joias do infinito, os elfos negros não teriam conseguido dominar todo o poder do Éter. O poder de uma joia do infinito é sempre limitado por seu portador. Se a joia da realidade fosse tão fácil de usar, Thanos teria ido direto para ela. Por que se dar ao trabalho de coletar todas as outras joias do infinito e criar a manopla? Cid balançou a cabeça. No final, Malek nunca teve a chance de exercer plenamente o poder do Éter. As justas forças asgardianas enviadas pela Bifrost lidaram com ele rapidamente. E eventualmente, o Éter acabou nas mãos do exército asgardiano. Capítulo 208. O poder do Éter era imenso, e nenhum meio comum poderia destruí-lo. No fim, ele foi enterrado nas profundezas do subsolo, essencialmente selado devido à sua força avassaladora. No entanto, Cid não tinha certeza de onde exatamente estava enterrado. Ele sabia apenas que o Éter residia em um espaço oculto, acessível através de uma fenda espacial localizada em algum lugar da Terra durante a convergência dos 9 reinos. Enquanto pensava nisso, Cid começou a procurar por Jane. Graças às suas observações anteriores, não demorou muito para que ele a encontrasse, ocupada no trabalho. Em vez de abordá-la diretamente, Cid usou o amigo de Jane, Darcy, para guiá-la em direção ao próximo passo, no espaço de trabalho. O que é isso? Jane perguntou, confusa enquanto olhava para o dispositivo que Darcy lhe entregou. Era um monitor do tamanho da palma da mão, emitindo um bip constante enquanto exibia alguns dados estranhos. Está quebrado? Perguntou Jane enquanto o batia contra a mesa, tentando fazê-lo funcionar corretamente. Já tentei isso, mas não funcionou. Achei que você tentaria algo um pouco mais científico. Darcy deu de ombros. Poucas horas depois, Jane, Darcy e um estagiário estavam em campo, equipados com seus instrumentos. Eles se encontraram nas instalações de uma empresa de navegação, amplas e há muito abandonadas. A área estava coberta de ervas daninhas e úmida, aparentemente intocada há anos. É este o lugar. Observando a vários metros de altura, Cid pairava completamente invisível. Sua curiosidade foi despertada enquanto ele seguia o trio. Sem hesitar, ele se moveu silenciosamente, voando atrás deles para dentro da instalação. Graças à sua camuflagem ótica, nem Jane nem Darcy conseguiam sentir sua presença. Cid observou calmamente enquanto eles vagavam pelo local abandonado procurando por algo. Logo eles tropeçaram em algo estranho. A gravidade parecia estar agindo de forma anormal. Um carro velho e descartado estava estacionado num armazém mal iluminado e quando Darcy acidentalmente o tocou, o carro começou a flutuar. Deus! A visão surpreendente os deixou sem palavras. Cid olhou para eles brevemente antes de voltar sua atenção para outra coisa. Após um momento de reflexão, ele deixou o trio e seguiu em direção a uma escada. Desta vez ele não voou, mas caminhou lentamente. Ao chegar ao terceiro andar, Cid casualmente pegou uma pedra e a jogou para baixo. A pedra cinza caiu com um ruído surdo, mas em vez de ouvir o som dela batendo no chão, a pedra desapareceu, apenas para reaparecer acima dele momentos depois, caindo novamente. A pedra ficou presa em um loop, caindo, desaparecendo e reaparecendo no alto em um ciclo contínuo. O espaço aqui é definitivamente instável. Cid sentiu intensamente as estranhas flutuações espaciais. No entanto, a perturbação espacial parecia mais fraca do que ele previra, provavelmente porque ele havia chegado muito cedo. Os objetos que ele jogava agora apenas reapareciam acima, em vez de serem transportados para outro lugar através da fenda. Uma leve preocupação cruzou sua mente. Ele teria chegado cedo demais para acessar o espaço onde o Éter residia? Depois de um momento, ele balançou a cabeça.
Se eu não conseguir acessá-lo agora, usarei a manipulação espacial ou o Tesseract mais tarde. De uma forma ou de outra, chegarei lá. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, ele ouviu passos se aproximando. Eram Jane e os outros. Um tempo depois, Jane percebeu que as leituras em seus instrumentos estavam flutuando muito, com o dispositivo emitindo bips incessantemente. Ela já tinha visto algo parecido antes. O mesmo fenômeno ocorreu quando Thor chegou através da Bifrost. Instintivamente, ela seguiu os dados, procurando a fonte da perturbação. Sid, observando Jane atentamente, refletiu. Lembro-me de que a entrada para a dimensão do éter é em outro lugar. Seguir Jane deve levar ao lugar certo. No entanto, enquanto ele a seguia, uma pergunta surgiu em sua mente. Sid lembrou que Jane havia sido puxada para a fenda dimensional por uma misteriosa rajada de vento. Mas aquele lugar não ventava muito. Como poderia haver uma rajada forte o suficiente para mover uma mulher adulta? Tinha que haver alguma outra força em jogo, algo oculto, exercendo poder nos bastidores. Era um elfo negro? Ou o próprio éter? Sid franziu a testa, inclinando-se mais para a ideia de que aquilo era obra do éter. Ele suspeitava há muito tempo que as joias do infinito tinham algum nível de consciência, escolhendo seus portadores e, em alguns casos, até resistindo a eles. Claro, mesmo que as joias tivessem alguma forma de inteligência, elas não poderiam ativar totalmente seu poder sem um usuário para canalizá-lo. Enquanto Sid pensava nisso, ele de repente percebeu que Jane havia chegado ao local. O dispositivo em sua mão apitou mais alto e mais rápido do que nunca, e então uma estranha rajada de vento apareceu. Apesar das janelas ao redor estarem fechadas, uma força sobrenatural empurrou Jane para dentro da fenda. Em apenas alguns segundos, ela atravessou uma barreira invisível e desapareceu de vista. Vendo isso, as suspeitas de Sid foram confirmadas. Sem perder tempo, ele a seguiu, tentando passar pela mesma fenda invisível. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Embora pudesse sentir a anomalia espacial com as mãos, ele não conseguiu passar. Sid soltou uma risada fria. Imperturbável, ele levou a mão à cintura e pegou o Tesseract, que estava embrulhado em pano. Em um instante, o Tesseract emitiu uma luz azul radiante. A pequena fenda espacial diante dele ondulou violentamente sob o imenso poder do Tesseract. Com o poder da manipulação espacial do Tesseract, a barreira se abriu como água, revelando uma cena escura além. Estava claro que o Tesseract havia aberto a fenda à força. Depois de examinar o ambiente escuro do outro lado, Sid entrou silenciosamente. Dentro do espaço escuro, Jane estava em pânico, gritando o nome de Darcy enquanto estava perdida e confusa. Naquele momento, algo chamou sua atenção. Uma pedra alta e retangular com uma luz vermelha brilhante emanando de uma rachadura no centro. Um líquido vermelho pulsava dentro da rachadura, movendo-se como se estivesse vivo. Incapaz de resistir à curiosidade, Jane se aproximou da pedra. Assim que se aproximou, foi abruptamente puxada contra a superfície da pedra. O líquido vermelho dentro da fenda começou a fluir em sua direção, tentando penetrar em seu corpo. O rosto de Jane se contorceu de medo. Justo quando ela pensou que as coisas estavam prestes a dar terrivelmente errado, uma camada de energia vermelha apareceu entre ela e o éter. O que? É isso? Ela sussurrou. De repente, ela ouviu passos se aproximando. Instintivamente, ela se virou e o que viu a deixou completamente chocada. Uma figura misteriosa, vestida de preto, caminhava calmamente em sua direção. Os olhos de Jane se arregalaram em descrença. Capítulo 209. O som de passos fez o coração de Jane disparar. Naquele lugar escuro e sinistro, havia mais alguém? Quem poderia ser? Quando ela se virou para o brilho repentino da luz vermelha, o olhar de Jane se fixou na figura que se aproximava, e sua confusão rapidamente se transformou em choque. Cavaleiro Branco. O que ele está fazendo aqui? Depois da batalha na cidade e dos eventos em Nova York, como essa figura misteriosa pôde aparecer de repente diante dela? Jane sabia que o Cavaleiro Branco não era uma pessoa comum. Dizia-se que ele era um mutante de nível ômega, possivelmente até um deus, com poderes muito além da compreensão. Para ela, alguém de tal estatura aparecer naquele lugar desolado era inacreditável. Jane ficou completamente atordoada. Além disso, ela rapidamente percebeu que a estranha luz vermelha não era um fenômeno aleatório, mas um resultado direto das poderosas habilidades ômega do Cavaleiro Branco. De repente fez sentido para ela porque o sinistro líquido vermelho estava sendo retido com tanta facilidade. Enquanto Jane se perdia em seus pensamentos, Sid já se aproximava dela. Ele olhou para o éter caótico que tentava implacavelmente se libertar da barreira de sua magia caótica e se fundir com Jane. O éter, hein? Com um aceno de sua mão direita, o líquido vermelho que tentava invadir o corpo de Jane foi envolvido por uma esfera de energia vermelha, atraída em sua direção. Jane observou, incrédula, o éter, que antes girava incontrolavelmente, agora serenamente suspenso diante do Cavaleiro Branco, contido em uma esfera de magia caótica. Seu queixo caiu, chocada. Sid, por outro lado, estreitou os olhos para o éter, que ainda tentava se libertar de sua contenção. Parece que subestimei essa coisa. Ele pensou consigo mesmo. Originalmente, Sid havia considerado permitir que o éter se fundisse com ele, só para ver o que aconteceria. Mas agora, vendo como ele lutava até mesmo dentro da esfera mágica, ele rapidamente descartou a ideia. Permitir que o éter penetrasse em seu corpo parecia imprudente mesmo para ele. Quem sabia que tipo de estrago isso poderia causar?
Ele não tinha certeza de que sua forma física atual, embora aprimorada, pudesse suportar toda a força de uma joia do infinito. Se seu corpo asgardiano e seu poder divino estivessem em seus níveis máximos, talvez ele se sentisse mais seguro em arriscar tal coisa. Mas por enquanto, com um movimento de pulso, a forma líquida da joia da realidade começou a se comprimir dentro da esfera caótica. Sob a imensa pressão de sua magia caótica, o éter foi forçado a assumir uma forma sólida. Nos olhos atordoados de Sid e Jane, o líquido gradualmente se solidificou, liberando um brilho vermelho ofuscante. Finalmente a luz diminuiu, revelando uma pedra preciosa vermelha de formato irregular pairando no ar. O que é isso? Jane engasgou, cobrindo a boca em choque, seus olhos alternando entre a estranha gema e o cavaleiro branco. Sid ignorou-a. Em vez disso, com um simples gesto, a joia da realidade, agora solidificada, flutuou para sua palma. Segurando a joia da realidade, ele imediatamente estabeleceu uma conexão com ela. Curioso para ver a extensão total do seu poder, Sid decidiu testá-lo. Ele imaginou uma vasta pradaria e canalizou o poder da pedra para transformar o ambiente escuro e sombrio naquele cenário tranquilo. Entretanto, assim que ele deu o comando, um desconforto repentino tomou conta dele. Ele sentiu uma força corrosiva irradiando da pedra, tentando invadir e danificar seu corpo. Felizmente, graças ao seu físico asgardiano de nível 4, somado ao seu poder de luz e habilidades divinas, a reação não foi suficiente para representá-lo uma ameaça séria. Claro, isso aconteceu em grande parte porque ele não havia usado todo o poder da joia da realidade. Além disso, Sid notou um forte desejo emanando da pedra. Ela estava faminta por sua energia luminosa. Após um breve momento de reflexão, Sid decidiu não resistir. A joia da realidade absorveu quase um quinto de sua energia luminosa armazenada. Então, algo extraordinário aconteceu. Aos olhos atônitos de Jane, o ambiente sombrio começou a mudar. A mudança foi rápida, como se alguém estivesse pintando uma nova paisagem diante de seus olhos. Em apenas 2 ou 3 segundos, o espaço desolado se transformou em um campo verdejante. Jane piscou, esfregando os olhos em descrença, pensando que devia ser um truque. Mas depois de beliscar o próprio rosto, ela finalmente aceitou a verdade. Seu olhar arregalado se voltou para o cavaleiro branco, sua mente girando. Essa é a habilidade dele de nível ômega? É assustador. Isso desafia as leis da física, da ciência. Como ele está fazendo isso? Jane mal conseguia compreender o que estava testemunhando. Para ela, aquele evento bizarro e assustador só poderia ser resultado da lendária habilidade do Cavaleiro Branco de alterar a realidade. Afinal, todos sabiam que o Cavaleiro Branco possuía esse poder extraordinário de distorcer a realidade. Ele já o havia demonstrado mais de uma vez. Então, era natural que ela acreditasse que aquilo era obra dele. Quanto à peculiar pedra preciosa em sua mão, Jane mal pensou nela. Quem poderia imaginar que uma simples pedra pudesse ter tamanho poder de mudar o mundo? Sid, enquanto isso, não estava prestando atenção na reação atordoada de Jane. Ele estava mais focado na joia da realidade em si. Então, a joia da realidade realmente precisa de energia para sustentar suas mudanças. Ele refletiu. Naquele momento, ele percebeu por que o elfo negro em Thor, o mundo sombrio, não usou simplesmente o éter para reescrever a realidade. Não que a forma líquida não pudesse alterar a realidade, apenas exigia uma quantidade enorme de energia para isso. O elfo negro claramente não possuía esse tipo de poder. Não é à toa que a joia da realidade é considerada a joia do infinito mais difícil de empunhar. Ela precisa do apoio das outras joias? Refletindo sobre a grande quantidade de energia que acabará de gastar, Sid balançou a cabeça. Como qualquer pessoa comum poderia esperar controlar a joia da realidade? Somente com a ajuda das outras joias do infinito a joia da realidade poderia liberar todo o seu potencial. A joia do poder, por exemplo, existia para fornecer energia às outras. Na verdade, as joias do infinito estavam todas interconectadas, funcionando melhor em uníssono. Enquanto Sid ponderava essas coisas, apenas 10 segundos se passaram antes que ele percebesse que a paisagem ao redor estava começando a mudar. Num piscar de olhos, os campos gramados retornaram ao seu estado original escuro e sombrio. Estava claro que quaisquer mudanças feitas pela joia da realidade eram temporárias. Alterar a realidade em desafio à ordem natural exigia um suprimento contínuo de energia para se manter. A duração dessas mudanças dependia da quantidade de energia fornecida e da extensão das modificações feitas. Essas realidades alteradas eram como água sem raízes. Elas só poderiam existir com entrada constante de energia. No entanto, Sid percebeu que essa não era a história completa. Sob as circunstâncias certas, essas realidades temporárias podem se tornar permanentes. Com o poder combinado de todas as 6 joias do infinito, essas mudanças podem durar indefinidamente, talvez até se tornando irreversíveis. Capítulo 210. Até Thanos precisou do poder combinado de todas as 6 joias do infinito para apagar permanentemente metade da população do universo. Depois de refletir por um momento, Sid avaliou silenciosamente. É decente, eu acho. Embora a realidade criada pela joia da realidade não durasse muito, ela era incrivelmente útil em momentos críticos durante uma batalha. Por exemplo, se um laser fosse disparado contra ele, ele poderia transformar o laser momentaneamente em um bando de borboletas. Mesmo que as borboletas voltassem a ser lasers mais tarde, ele já teria se afastado da posição original há muito tempo.
Considerando tudo, ainda não é tão poderosa quanto a magia do caos, pensou Sid. A magia do caos pode alterar a realidade permanentemente. Enquanto esta parece uma versão mais fraca dela, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Bem, ter é melhor do que não ter. Pelo menos a magia do caos é instável, e isso pode ser controlado ativamente, mesmo que os efeitos sejam de curta duração. Olhando para o ambiente agora restaurado e para Jane, atordoada ali perto, Sid segurou a joia da realidade, sua figura subindo lentamente no ar. Ele começou a flutuar em direção a uma fenda espacial próxima. Jane, recuperando os sentidos, hesitou. Ela não tinha ideia de onde estava ou como sair. Agora, parecia que o Cavaleiro Branco, depois de pegar a estranha pedra vermelha, estava se preparando para partir. Após um breve momento de incerteza, Jane decidiu-se e seguiu. Embora com medo demais para falar com aquela figura aterrorizante, ela reuniu coragem para segui-lo. Sid, é claro, notou Jane correndo atrás dele, mas não se importou muito. Ele se aproximou da fenda espacial, pegou o Tesseract azul e quando a luz azul brilhou, a fenda se alargou rapidamente. A visão familiar da fábrica abandonada apareceu diante dele. No momento seguinte, Sid voou para fora da fenda. Ao ver isso, Jane, com um lampejo de esperança nos olhos, seguiu o exemplo apressadamente, saindo da fenda pouco antes que ela se fechasse atrás dela. Sid olhou para ela brevemente, mas permaneceu indiferente, continuando a voar para fora da fábrica. Durante o voo, ele notou Daisy e a estagiária procurando freneticamente por Jane. Sem reconhecê-los, ele voou para fora da fábrica aeroespacial abandonada, desaparecendo no céu distante, deixando os dois o observando em choque. Foi somente quando sua figura desapareceu de vista que Daisy e o estagiário recuperaram os sentidos, e sua atenção rapidamente se voltou para Jane. Jane, o que aconteceu? Onde você foi? Era o Cavaleiro Branco, certo? Como ele foi parar com você? Daisy, incapaz de conter sua curiosidade, bombardeou Jane com perguntas rápidas. Sob o olhar confuso de Daisy e do estagiário, Jane pensou por um momento e então relatou o que tinha acabado de acontecer. Meu Deus, você foi para algum lugar estranho? E você encontrou uma estranha pedra líquida vermelha e depois encontrou o Cavaleiro Branco? E você viu o Cavaleiro Branco usando seus poderes mutantes de nível ômega? Daisy e a estagiária ficaram perplexas com o relato de Jane, tentando imaginar o turbilhão de eventos que ela havia vivenciado em tão pouco tempo. Jane assentiu em confirmação, com uma expressão ainda de admiração ao relembrar. Você não acreditaria no que eu vi. Daisy, você nem imagina. Sob o poder do Cavaleiro Branco, o ambiente dilapidado se transformou instantaneamente em um lindo campo. Eu até conseguia sentir a textura da grama e do solo sob meus pés. Tenho certeza de que aquela grama e aquela terra eram de verdade. Daisy e a estagiária trocaram olhares chocados, ambas tentando entender a descrição de Jane. Depois de um momento, o estagiário suspirou. Esse é o poder de um mutante nível ômega? É realmente assustador e inspirador. Daisy, por outro lado, reclamou. Jane, como você não conseguiu capturar esse momento em vídeo? Se você tivesse gravado aquela cena e publicado online, seríamos famosos. Enquanto os três discutiam os eventos incríveis em outro lugar, forças poderosas estavam despertando. Em uma galáxia distante, grandes asteroides flutuavam pelo espaço, e entre eles estava uma enorme nave escura em forma de flecha. Pouco tempo depois de Sid reivindicar o éter, também conhecido como Joia da Realidade, a nave adormecida foi energizada. Quando a nave saiu do modo de espera, um dos trajes blindados abriu seu visor. O ocupante, um elfo negro de cabelos brancos e pele clara, com feições marcantes e profundas, abriu os olhos lentamente. Este era Malek, líder dos Elfos Negros e governante de Svartalfheim, que havia sido derrotado pelo exército asgardiano milhares de anos atrás. O coração de Malek estava cheio de ódio ardente tanto pelos asgardianos quanto por Odin. Para ele, os asgardianos que governavam os 9 reinos não passavam de um espinho no seu pé, especialmente Odin, que causou danos significativos à raça dos Elfos Negros durante sua conquista dos 9 reinos em sua juventude. Malek saiu da armadura, observando os outros Elfos Negros que também começavam a despertar de sua estase. Sua voz era fria ao falar. O éter nos despertou, e a convergência recomeçou. Ao dizer isso, seus olhos brilharam de expectativa. Quando os reinos se alinhassem novamente, a estrutura do espaço se tornaria instável, permitindo que portais e passagens entre mundos se abrissem. Quando isso acontecia, eles podiam viajar pelas fendas e invadir outros reinos. Entretanto, enquanto Malek planejava seu curso de ação, um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Ele percebeu que a convergência não havia começado completamente, estava apenas em seus estágios iniciais. Isso aconteceu muito antes do que ele esperava. Confuso, Malek descartou o pensamento, presumindo que fosse uma coincidência. Logo, ele começou a organizar seus planos para recuperar o éter e invadir Asgard. Enquanto isso, em Asgard, Endal, o sempre vigilante guardião da Bifrost, estreitou seus olhos dourados ao ver algo incomum. Com a destruição da Bifrost, o controle de Asgard sobre os reinos enfraqueceu. Endal concentrou sua atenção em outros reinos, especialmente aqueles como Svartalfheim, que mostravam sinais de rebelião. Poucos momentos antes, ele testemunhou Malek e os outros Elfos Negros despertando de seu sono. Sem pensar duas vezes, Endal se virou e correu em direção ao palácio de Odin, o pai de todos, para informá-lo do perigo iminente. Capítulo 211. Logo Endal chegou ao palácio do rei Odin. Majestade,
Endal relatou tudo o que havia testemunhado. Ao ouvir isso, o rei Odin franziu a testa. Malek. Odin não ficou completamente surpreso nem completamente desprevenido pela rebelião de Malek. Ele havia previsto há muito tempo que os Elfos Negros se ergueriam novamente, mas o que o surpreendeu foi a revelação de Endal de que o éter havia ressurgido. Sabendo que os Elfos Negros foram despertados pelo éter, Odin imediatamente deduziu suas intenções. Era a mesma de milhares de anos atrás, usar o éter para mergulhar o universo de volta na escuridão eterna. Onde está o éter agora? Perguntou Odin, olhando para Endal. Endal hesitou por um momento. Após descobrir o despertar de Malek a caminho de se reportar a Odin, ele tentará localizar o éter e verificar como Thor e os outros estavam. Como o éter não estava mais escondido em um espaço especial, ele facilmente localizou sua localização. A pessoa que o possuía era alguém que ele vinha observando atentamente, tornando impossível que não o notasse. Depois de pensar por um momento, Endal respondeu: o éter está atualmente em Midgard, nas mãos de alguém que você conhece bem. Ele fez uma pausa, vendo a surpresa no rosto de Odin antes de continuar. Além disso, não é apenas o éter, o Tesseract também está em posse dessa pessoa. Ao ouvir isso, o rosto do rei Odin mostrou um lampejo de espanto, e suas sobrancelhas franziram-se fortemente enquanto sua expressão ficava mais séria. O Tesseract continha a joia do espaço que Odin conhecia bem. Por isso, ele tinha plena consciência dos perigos representados pela união de múltiplas joias do infinito. Essas pedras eram uma fonte de desastres, incontáveis seres em todo o universo as procuravam. A união das 6 pedras poderia desencadear catástrofes inimagináveis. Ninguém entendia isso melhor do que Odin. Em certo momento, ele chegou a considerar coletar as joias ele mesmo. A manopla do infinito no cofre do tesouro de Asgard havia sido criada exatamente para esse propósito. Entretanto, por vários motivos, Odin abandonou a ideia de coletar as pedras, deixando a manopla com gemas falsas no cofre como um mero símbolo do que poderia ter sido. Percebendo quão perigosas as pedras eram, Odin até mandou o Tesseract para longe de Asgard, deixando-o na terra. E agora Endal lhe contava que tanto o Tesseract quanto o éter estavam na posse de uma única pessoa. Não era de se admirar que Odin estivesse tão chocado. Quem é? Odin perguntou gravemente. Ele momentaneamente ignorou a menção de Endal de que a pessoa em questão era alguém que ele conhecia. Endal hesitou novamente e então disse: está com o Cavaleiro Branco. A expressão séria de Odin rapidamente se transformou em espanto, suas emoções se tornando complicadas. Ele ficou chocado e surpreso. Claro, Odin sabia sobre o Cavaleiro Branco. Depois que o jovem ergueu o martelo de Thor, Odin o observou de perto. No entanto, Odin não esperava que o éter e o Tesseract caíssem nas mãos daquele jovem. No curto espaço de tempo em que ele não estava observando, um evento tão extraordinário ocorreu. Thor retornou? Perguntou Odin. Endal balançou a cabeça em resposta, o que não surpreendeu Odin. Ele só perguntara por formalidade. Sem o Tesseract, Thor provavelmente ainda estaria preso em Midgard. Sem pensar muito no assunto, Odin apertou ainda mais o cetro dourado em sua mão. Uma onda aterrorizante de energia irrompeu dele. No momento seguinte, um raio brilhante de luz multicolorida foi disparado, indo direto para a Terra. Este era nada menos que o poder de teletransporte da Ponte do Arco-Íris. Apesar da ponte ter sido destruída, Odin ainda era capaz de exercer esse poder. Endal ficou parado calmamente, observando o raio de arco-íris enquanto ele descia em direção à Terra, como se pudesse ver exatamente para onde ele estava indo. Terra, Nova York. Thor, atualmente descansando na luxuosa mansão de Stark, sentia-se frustrado. Ele vinha buscando a ajuda de Tony Stark, na esperança de encontrar uma maneira de retornar a Asgard. De repente, ele congelou e instintivamente olhou para cima. Estrondo. Um raio colorido do arco-íris irrompeu pelo teto da mansão de Stark, envolvendo Thor em sua luz radiante. Thor ficou estupefato e murmurou: a ponte do arco-íris? Não, é o pai. Percebendo o que estava acontecendo, o rosto de Thor se iluminou de entusiasmo. Ele se virou para o perplexo Tony Stark e exclamou: haha, finalmente posso voltar. Antes que ele pudesse terminar a frase, Thor desapareceu junto com um raio de luz, deixando para trás um complexo padrão de runas gravado no chão de Stark. Droga! Stark xingou enquanto olhava para o buraco no teto de sua mansão e para o chão danificado onde Thor estivera. Sua expressão ficou séria. Por que Thor foi repentinamente convocado de volta a Asgard? Algo aconteceu no Reino Divino? Enquanto Stark refletia sobre isso, o aparecimento do raio com as cores do arco-íris não passou despercebido. Vários civis testemunharam o evento em primeira mão, e os instrumentos da SHIELD também detectaram a poderosa energia. Até Sid, que estava a uma distância considerável, notou rapidamente a familiar onda de energia, e sua conexão com Asgard o tornou especialmente sensível a ela. Esse é o feixe de energia da ponte do arco-íris? Sid ficou surpreso, mas rapidamente percebeu o que provavelmente tinha acontecido. Atualmente a ponte do arco-íris ainda estava destruída, pois o Tesseract, necessário para consertá-la, ainda estava em sua posse. Quanto a essa energia de teletransporte semelhante, Sid entendeu imediatamente. Foi obra de Odin. Sid não ficou particularmente surpreso. Afinal, a ponte do arco-íris tinha 2 significados. Referia-se tanto ao dispositivo de teletransporte quanto à habilidade em si. A habilidade de invocar a ponte do arco-íris era uma extensão do poder de Odin, ou mais precisamente, parte da herança divina de Asgard.
Para Thor, esse poder divino se manifestou em suas habilidades de relâmpago. Mesmo sem o dispositivo da Ponte do Arco-Íris, o poder da Ponte do Arco-Íris ainda poderia ser usado por Odin ou Thor. Até mesmo Heimdall, o guardião da Bifrost, poderia usá-la, já que lhe foi concedido acesso ao poder de Odin, permitindo-lhe invocar o teletransporte da Ponte do Arco-Íris. Capítulo 212. Quanto à Ponte do Arco-Íris, trata-se essencialmente de uma versão simplificada e mais estável da habilidade, tornando-a um dispositivo de uso diário. Claro, há uma diferença. O dispositivo da Ponte do Arco-Íris consome menos energia e pode canalizar continuamente energia suficiente para destruir planetas. Será que tenho a habilidade de usar o teletransporte da Ponte do Arco-Íris? Sid refletiu com curiosidade. Entretanto, como ele não sabia exatamente como ele era usado e não tinha uma ferramenta como o Cetro do Rei ou o Rompe-Tormentas de Thor, parecia impossível para ele utilizá-lo no momento. Enquanto Sid ponderava no Palácio Real Asgardiano, uma figura forte apareceu. Thor, assim que pousou, Thor exclamou animadamente: Pai, Heimdall, finalmente voltei. Pensei que ficaria preso em Midgard para sempre, sem nunca mais ver vocês. Antes que ele pudesse continuar seu discurso alegre, Odin franziu a testa e interrompeu severamente. Chega! Assustado, Thor parou rapidamente, olhando para o pai com ar confuso. O que estava acontecendo com Odin hoje? Será que era isso que os Midgardianos chamam de crise da meia-idade? Thor, conte-me tudo o que aconteceu com você durante seu tempo em Midgard, exigiu Odin. Thor, agora mais alerta, começou a relatar suas experiências na Terra, desde a luta com o Homem de Ferro, o Capitão América e os outros até o encontro com o Cavaleiro Branco. Ele mencionou como o Cavaleiro Branco havia usado o Mjolnir e demonstrado poderes divinos, o que levou Thor a suspeitar que ele pudesse ser seu irmão. Enquanto Thor falava, ele olhou desconfiado para seu pai, esperando por alguma reação. Era realmente um poder divino? Heimdall reagiu com choque. Há muito tempo, Heimdall sentirá algo semelhante a um poder divino emanando do Cavaleiro Branco, mas não tinha certeza. Agora, ouvir as palavras de Thor confirmou suas suspeitas anteriores. Se o Cavaleiro Branco realmente possuísse poder divino, isso explicaria por que ele conseguia empunhar o Mjolnir. Heimdall, debatendo-se com essa revelação, perguntou cautelosamente: Você tem certeza de que não foi um erro? Antes que Thor pudesse responder, passos ecoaram pela sala. Os três se viraram e viram a rainha Frigga entrando. A atmosfera mudou imediatamente. Sentindo a tensão e tendo ouvido parte da conversa, Frigga perguntou: Poder divino? Do que vocês estavam falando? Até Odin pareceu momentaneamente sem palavras, sem saber como explicar as coisas para Frigga. Vendo o desconforto de Odin, Frigga virou-se para o filho. Thor? Sentindo-se encurralado, Thor hesitou por alguns segundos antes de dizer timidamente: Bem, mãe, é assim? Depois de contar tudo para Frigga, sua expressão mudou um pouco, e ela instintivamente olhou para Odin, que estava visivelmente inquieto sob seu olhar. Tem certeza de que não houve engano? Frigga perguntou com um tom cheio de ceticismo. Thor balançou a cabeça vigorosamente. Não, de jeito nenhum. Eu pude sentir claramente, ele tem poder divino, e não é algo que qualquer Asgardiano comum possua. Enquanto falava, Thor lançou um olhar rápido e furtivo para Odin, esperando que Frigga não percebesse. Percebendo o crescente constrangimento, Heimdall rapidamente mudou o rumo da conversa para evitar mais tensão. Então, ele derrotou você sem esforço? Perguntou Heimdall. A atenção de todos se voltou para Thor novamente. Parecendo um pouco abatido, Thor assentiu e disse: Pai, mãe, Heimdall, vocês não têm ideia do quão poderoso ele é. Bastou uma única troca de golpes e eu fui completamente dominado. Sua força era avassaladora. Meus amigos humanos e eu fomos derrotados em um instante, e nos sentimos impotentes contra ele. E ele conseguia invocar o Mjolnir e até mesmo manejá-lo melhor do que eu. Thor acrescentou, parecendo ainda mais desanimado. Enquanto Thor relatava sua derrota, Frigga parecia chocada, enquanto as expressões de Odin e Heimdall ficavam mais complexas. Eles sabiam muito bem o quão formidável Thor era. Ele era um dos guerreiros mais poderosos de Asgard. Para ele, ser derrotado tão facilmente por outra pessoa era impressionante. Embora não tivessem testemunhado a batalha em primeira mão, apenas imaginá-la foi o suficiente para entender o quão unilateral e avassaladora ela deve ter sido. Além disso, Thor havia mencionado que outros estavam presentes, seres que, em suas palavras, poderiam se defender contra ele por várias rodadas. No entanto, eles também foram derrotados com um único golpe. De repente, Thor se lembrou de algo e se virou para o pai. Ah, é mesmo, pai. Ele mencionou algo sobre o Rei das Runas, Thor. Disse que se eu pudesse compreender o poder das runas e despertar meus poderes divinos, combinando-os, eu poderia me tornar um verdadeiro deus. Ele o chamou de Rei das Runas, Thor, disse Thor, ainda sem saber se o Cavaleiro Branco estava falando sério ou apenas fazendo comentários casuais. Entretanto, no momento em que Thor falou essas palavras, as expressões de Odin e Frigga mudaram visivelmente. Um breve silêncio se seguiu antes de Odin admitir: Thor, se você realmente seguir o conselho dele, você poderá de fato se tornar um verdadeiro deus. Os olhos de Odin agora brilhavam de expectativa enquanto ele olhava para seu filho. O quê? Thor ficou surpreso, olhando para o pai, incrédulo. Isso significava que o Cavaleiro Branco estava dizendo a verdade o tempo todo? Ele não estava mentindo? Thor ficou atordoado. Ele sabe tanto. É incrível. Há algo que ele não saiba? A ideia de que se tornar o Rei das Runas, Thor, era real, deixou Thor impressionado e surpreso.
Capítulo 213. Thor continuou a relatar suas experiências, explicando como o Cavaleiro Branco havia ignorado os ataques sem esforço algum devido ao seu corpo poderoso. Isso deixou Odin, Frigga e Heimdall em estado de descrença. Os deuses asgardianos tinham corpos incrivelmente fortes, mas pela descrição de Thor, ficou claro que a força física do Cavaleiro Branco superava em muito a dele. Os três trocaram olhares surpresos. Thor então descreveu o misterioso poder divino que testemunhara durante a batalha. No início, não o reconhecia até ver a luz vermelha emanando de sua mão, lembrou, olhando para Odin com crescente preocupação. Pai, ele era capaz de empunhar o Mjolnir e possui poderes divinos. Acho que ele tem alguma ligação com a nossa família real. Tanto Heimdall quanto Frigga voltaram sua atenção para Odin, que estava visivelmente incomodado, sem saber o que fazer com aquela afirmação. Thor continuou, relatando o evento mais significativo, a Batalha de Nova York. A princípio, Odin, Frigga e Heimdall não ficaram particularmente surpresos com o relato de Thor sobre os estágios iniciais da batalha. Tudo parecia bastante normal. No entanto, quando Thor descreveu as máquinas feitas por humanos que se assemelhavam a armaduras de batalha semelhantes às do Destruidor, suas expressões mudaram. Essas máquinas eram imensamente poderosas, explicou Thor. Embora individualmente mais fracas que o Destruidor, eram tantas que representavam uma ameaça significativa. Odin, Frigga e Heimdall ficaram chocados. Humanos teriam desenvolvido armas tão poderosas? Embora não estivessem muito preocupados, Odin sabia que se a humanidade tivesse criado algo tão avançado, seria digno de nota. No entanto, ele também acreditava que a tecnologia asgardiana poderia facilmente superar tais invenções se quisessem. Mas quando Thor mencionou como um único indivíduo destruiu sem esforço todas essas máquinas poderosas em um instante, o choque deles aumentou. Quem era? Perguntou Odin, curioso. Era o Cavaleiro Branco, revelou Thor, com um sorriso se formando em seu rosto. À menção do Cavaleiro Branco, Frigga e Odin ficaram surpresos. Sabiam que ele era poderoso, mas desmantelar centenas de robôs avançados em poucos instantes estava além de suas expectativas. Como ele fez isso? Frigga perguntou, tentando compreender. Thor explicou, animado. Os robôs se transformaram em areia, e então a areia se transformou em borboletas. O céu estava cheio de borboletas. Você não imagina como era incrível. E aquelas borboletas estavam vivas, feitas de silício, mas ainda assim criaturas vivas. Frigga, Odin e Heimdall ficaram em silêncio, atordoados. Transformar areia em borboletas? Formas de vida vivas baseadas em silício? Parecia absurdo, mas o entusiasmo de Thor deixava claro que ele não estava exagerando. Ele realmente fez isso? Frigga perguntou incrédula. Thor assentiu, lembrando-se de como todos os presentes ficaram impressionados com a transformação. Ele explicou ainda como o Cavaleiro Branco havia realizado outros feitos, como transformar energia em matéria, converter cristais em água e exterminar grupos inteiros de robôs. A capacidade de alterar a matéria, de criar e destruir. A voz de Thor sumiu, e ele finalmente entendeu a magnitude dos poderes do Cavaleiro Branco. Até Odin, que já vira e vivenciara inúmeras coisas incríveis, ficou visivelmente abalado. A princípio, suspeitou que o Cavaleiro Branco estivesse empunhando o poder da Joia da Realidade, mas algo não batia. A linha do tempo estava errada, e os efeitos descritos por Thor não correspondiam às limitações típicas da Joia da Realidade. A Joia da Realidade podia alterar a realidade, mas apenas por um curto período. Tornar tais mudanças permanentes exigiria imensa energia e possivelmente outras joias do infinito. Mesmo assim, não era uma tarefa simples. Odin tinha experiência com a Joia da Realidade e conhecia seus pontos fortes e limitações. O que Thor descreveu não era temporário, era duradouro. Isso sugeria que o poder do Cavaleiro Branco não vinha da Joia da Realidade. A compreensão atingiu Odin, não era o poder da joia, era a própria força do Cavaleiro Branco. A possibilidade de que as habilidades do Cavaleiro Branco fossem maiores que as da Joia da Realidade deixou Odin impressionado. Ele é ainda mais poderoso do que eu imaginava, pensou Odin. Frigga, igualmente chocada, perguntou. Thor, você tem certeza de tudo isso? Thor assentiu seriamente e então acrescentou. Ah, e ele também mencionou algo sobre as joias do infinito. Ele disse que no início do universo, havia 6 delas. Quando Thor terminou de relatar o conhecimento do Cavaleiro Branco sobre as joias do infinito, a expressão de Odin ficou ainda mais séria. O fato de o Cavaleiro Branco possuir um poder tão imenso já era alarmante o suficiente, mas o conhecimento das joias do infinito tornou as coisas ainda mais preocupantes. Pelas palavras de Thor, Odin percebeu que o Cavaleiro Branco não só possuía o Tesseract, mas também o cetro que continha a joia da mente. E agora, com o surgimento do éter, ele possuía 3 joias do infinito. 3 de 6. O rosto de Odin tornou-se cada vez mais sombrio enquanto processava essa revelação. O indivíduo agora detinha metade dos artefatos mais poderosos do universo. Se o Cavaleiro Branco tinha tanto poder, Odin entendia os perigos potenciais que poderiam surgir. Um homem com 3 joias do infinito, murmurou Odin, gravemente. As consequências podem ser inimagináveis. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.